A paz do Senhor Jesus Cristo, gente, tudo bem com vocês? Hoje, na verdade, é dia 9 de novembro, que eu estou fazendo à meia-noite e 40 esse vídeo, mas eu vou deixar a palavra de ontem, era dia 8 de novembro de 2025. Eu tenho que contar a partir do dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, no meu 6º dia de propósito. Hoje eu fiz 12 horas de jejum, porque ontem eu parei de comer um pouquinho antes da meia-noite, e daí entreguei o jejum hoje meio-dia. Então foram 12 horas de jejum. E eu quero deixar a palavra com vocês, estava no aplicativo da Bíblia, do dia de ontem, que era dia 8 de novembro, e que se encontra em 1 Pedro 2, 24. Parece muito uma palavra de Isaías que tem na bio do meu Instagram, que fala sobre o sacrifício de Jesus. E eu escolhi essa palavra porque amanhã, segundo domingo do mês, a gente faz a Santa Ceia lá na minha igreja. E a Santa Ceia é isso, a gente lembrar do sacrifício de Jesus, que ele levou os nossos pecados sobre ele não tinha pecado nenhum, e ele levou os nossos pecados sobre ele, para que a gente tenha a graça dele, né, que agora a gente vive pela graça, de não pecar mais. Essa palavra fala isso. Mas o que parece com Isaías que tem lá na minha bio é que pelas suas feridas nós fomos curados. Então a ferida dele nos trouxe cura, restauração, libertação. Tudo foi possível por meio do sacrifício de Jesus. Então, 1 Pedro 2,24 fala assim: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. E é isso, gente. É sobre isso. Para que a gente possa meditar nessa palavra, relembrar o sacrifício de Jesus, relembrar que por meio desse sacrifício nós temos a graça de conseguir não pecar e todos os dias batalhar contra o pecado. É claro que a gente ainda vai pecar, porque quem fala que não peca já tá mentindo e já tá pecando. Mas a gente tem a graça dele nos dando força para conseguir lutar todos os dias contra esses pecados. Contra pecados que a gente comete sem querer, e daí depois a gente vem o Espírito Santo e fala: olha, isso que você fez não foi legal. E daí ele vem e vai te exortando, vai te ensinando, e com a graça de Deus o pecado não tem mais poder sobre nós. Nós é que podemos ter este poder de falar: não, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu vou lutar, eu vou falar não pra minha carne, eu vou resistir à tentação, vou resistir às armadilhas de Satanás até que ele fuja de mim, que na palavra de Deus fala também: resistir ao diabo até que ele fuja, porque ele vai vir uma vez, ele vai vir 2 vezes, ele vai vir 3 vezes, assim como ele foi para Jesus no deserto, ele foi 3 vezes tentar Jesus. Então, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se daí mostrou tudo lá, levou Jesus lá no morro, não é o morro que fala, mas enfim, e falou: se você me adorar, eu te dou tudo isso daqui. E, tipo, ele sabia da palavra de Deus. E quando ele falou, né, porque não te tiras daqui. E daí ele falou assim: por que não te tiras daqui se você é filho de Deus? Porque ele falou que mandaria anjos para te guardar. E isso tá na palavra de Deus, é um salmo, né? Ou não sei, não lembro. Mas tá na palavra de Deus. Mas deve ter algum salmo que fala isso. E claro que fala, gente, Salmo 91, que ele envia anjos pra nos guardar, que os anjos... Daqui a pouco eu tento recitar o Salmo 91 pra vocês. Mas aí ele usa a palavra, porque o diabo sabe a palavra, ele sabe a Bíblia melhor que a gente, porque ele também teve acesso a isso, ele também foi um anjo, ele viveu perto de Deus. Enfim, ele sabe a Bíblia, ele sabe a palavra de Deus mais do que a gente, tipo, decorado. Ele usou a palavra de Deus para tentar fazer com que Jesus adorasse a ele ou fizesse algo que testasse Deus. E Jesus utilizou a Bíblia, mas da forma certa, falando: não, tu não tentarás o Senhor teu Deus. Também tá escrito na Bíblia isso. Então,